Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu sinto a necessidade de trazer uma pregação a respeito dos jovens. E que os jovens, eles se cansam. Porém, não se enganem quando eu falo de jovens, eu não estou mencionando apenas aqueles que são adolescentes. Não somente adolescentes, crianças, mas eu digo jovens, tanto na fé, tanto jovens de até 25 anos, porque eles ainda estão amadurecendo. E essa pregação, ela tem um foco para atingir vocês que se sentem desmotivados e até muitas vezes não sabem o que fazer. E é fato que vocês, jovens, também se cansam, assim como os adultos, assim como os idosos. Por isso, eu trouxe dois textos bases, sendo o Provérbios, capítulo 20, versículo 29, e Isaías, capítulo 40, dos versículos 30 a 31. Aqui em Provérbios, temos a seguinte leitura. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Agora em Isaías, capítulo 40, versículos 30 ao 31, temos a seguinte leitura. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim, quando nós vemos esses textos, nós vemos, sim, a juventude, ela é bela, a nossa força é esplêndida, mas aqui como vemos em Isaías, nós iremos cair em algum momento. Nós nos cansamos, pois também somos humanos. Para introduzir melhor, quando lemos aqui em Provérbios, Salomão ele está elogiando essa determinação, a dedicação e a força apresentada pelos jovens. E Isaías ele complementa esse elogio de Salomão, dizendo que nós, jovens, apesar de termos força, determinação, a capacidade de seguir em frente, nós também cairemos, nós ficaremos exaustos, pois nós somos humanos. Irmãos, se nós que somos jovens, nós somos fortes, como é aqui descrito, temos tanta energia, tanta disposição, por que nós iríamos nos cansar e por que iríamos cair? Seria uma contradição, não seria? Como é que nós podemos ter tanto potencial para acabar caindo? Mas, irmãos, eu quero trazer aqui alguns tópicos que explicam por que jovens caem e por que até mesmo muitos deles desistem da fé. Como primeiro ponto, temos a frustração dos objetivos que não foram alcançados. Os jovens, eles buscam o emprego, dinheiro, riquezas, carreira, casamento e outras infinidades de coisas. Só que, muitas vezes, ao correr atrás desses sonhos, os jovens eles se deparam com o mundo. Eles se deparam com as concorrências, com as coisas que existem no mundo. O mundo não é perfeito. E lembre-se, ele jaz no maligno. E por muitas vezes, eles são impedidos, adiados, por diversos motivos. E para um jovem, e até mesmo um adulto, imagina você desejar tanto aquela coisa, mas você não consegue. Ou até mesmo quando você está lá jogando futebol com seus amigos e você
quer fazer aquele gol, você quer que o seu time ganhe, só que no final você perde. Você não vai ficar feliz porque você perdeu. Ninguém fica feliz por perder. Isso gera desânimo. E os jovens enfrentam isso. E isso não é só para jovens com esse quesito de materiais, de sonhos, fama. No âmbito cristão, os jovens também falham. Porque o diabo, ele sabe que você, jovem, está começando ainda na fé. Você não tem a maturidade. Um exemplo meu é quando eu era mais novo, eu não achava interessante as histórias do Novo Testamento. Porque eu conhecia a Bíblia como uma história de livros de pessoas que brigavam. Então, quando eu pegava a Bíblia, eu pensava, Davi matou Golias. Elias, quando ele prova para todos aqueles servos de Baal que eles estavam errados. Quando ele enfrenta todas aquelas pessoas. Quando nós vemos Salomão, com todo o seu auge da sua sabedoria, é esplêndido. Mas quanto mais você vai amadurecendo, você vai vendo que o Novo Testamento ele não é ruim. Ele traz as coisas para você amadurecer. E isso muitas vezes ocorre na vida de um jovem cristão. O Satanás, ele sabe que você não é bem fundado ainda. E ele vai querer ir buscar você. Ele vai pressionar você para você se afastar de Deus. E o Satanás também sabe. Na nossa juventude, nós buscamos os prazeres. Nós buscamos ser felizes. Felicidade para nós é tudo. Lidar com a tristeza e tudo isso, com desânimo, não é uma coisa legal e nós não gostamos. Não temos a maturidade ainda para isso. Mas é como Jesus disse, mesmo vocês tendo toda essa vontade de ter prazer e felicidade, lembrem-se que vocês ainda pagarão as contas pelo que vocês fizerem. Então, se vocês pecam, se vocês fazem algo contra Deus, vocês irão estar pagando por isso. Mas dito isso, vemos que a frustração desses objetivos que não foram alcançados é uma realidade presente para nós em nossa juventude. Para o segundo ponto, temos o cansaço por querer antecipar as coisas ou ir longe demais. Para explicar esse ponto, eu queria propor a seguinte ideia. Vamos supor, você começa a correr. Nos primeiros momentos, tudo está bem. O seu corpo, você vai sentir um pouco ofegante, mas você ainda consegue correr. Só que se você correr demais, você vai ficar sem ar. Você não vai conseguir correr. E se você correr de uma posição ruim, ou você exigir demais do seu corpo, você pode até vomitar, ou em casos até piores, você pode parar no hospital por extremo cansaço. E se não tiver ninguém por ali, você vai ficar ali, estirado no chão, e é isso. Então a gente não precisa ir longe demais. E para explicar essa questão de antecipar as coisas, é o caso básico da ansiedade. Você espera demais aquela coisa, só que você não sabe se ela vai acontecer. Porque nem tudo que nós pensamos ocorre da maneira que nós tentamos prever. A ansiedade é a melhor representatividade para o que é antecipar as coisas. Enfim, muitos jovens hoje em dia, já que o mundo está muito rápido, hoje em dia você não quer mais ver aqueles vídeos de 1, 2, 3, 4 horas.
Você quer ver vídeos curtos, coisas mais rápidas. Tanto que é fato. Você tem hoje em dia várias redes sociais com esses vídeos curtos, que eles servem para pegar a sua atenção, porque você quer coisas rápidas, um consumo imediato. Então TikTok, Instagram tem os Reels, o YouTube agora, com o YouTube Shorts, você tem esse mundo mais acelerado. A demanda por coisas mais rápidas e mais rápidas. Ou seja, você acaba por, nessa velocidade alta, você começa a antecipar as coisas. Você começa a prever. Porque a sua mente, ela está muito avançada. Ela está toda hora pensando. Ela está recebendo muita informação. E com isso, essas pessoas que antecipam muitas coisas, elas podem acabar entrando em alguns lugares. Não estou dizendo que são todas, mas algumas delas podem chegar a relacionamentos superficiais. É como Bauman prevê em seu livro Modernidade Líquida, onde as relações elas se tornam muito superficiais. E isso já foi postulado há muito tempo atrás. E as relações, hoje em dia, você tem uma relação com seu amigo, ela pode ser muito superficial. Aquelas amizades virtuais, você nem sabe quem é a pessoa. Você tem uma relação ali por cima, mas você não sabe de fato, você nunca nem viu aquela pessoa. Então, dentro disso, temos esse jogo mais rápido, que leva a problemas, tanto mentais, tanto nas suas relações sociais umas com as outras. E isso pode acabar causando cansaço. Um cansaço existencial. Quando chega até um certo tempo da vida, por você estar vivendo por esses prazeres mais rápidos, coisas que chegam mais rápido a você, você acaba sendo uma pessoa que está buscando prazeres efêmeros. Ou seja, aqueles prazeres que nem sempre são importantes. Você se torna um epicurista. Você vive em busca dos prazeres. E você pode acabar buscando isso na hora errada. E, se duvidar, você pode entrar, vamos dizer assim, no submundo da internet com pornografia, que é um prazer efêmero. E é um problema para nós cristãos. Nós não podemos ficar nesse jogo muito rápido. Se você tem uma vida cristã, você não pode orar aqui para Deus e dizer assim, ó Senhor meu Deus, não. Quando você vai fazer uma oração para Deus, falar com Deus, você tem que manter a calma. Deus está lhe escutando. Você precisa pensar, eu estou falando com o meu Deus, eu não preciso de pressa. Eu não preciso disso. E se você ir realmente para a busca desses prazeres efêmeros, você pode acabar esquecendo de Deus. Porque ler a Bíblia nem sempre vai ser prazeroso para todo mundo. Tem dias que você se sente muito cansado. Você não quer orar. Você não quer lavar a louça. Você não quer nem ler a Bíblia. Você não quer fazer os seus deveres de casa. Se nem os deveres de casa você quer fazer, imagine ler uma Bíblia. E isso vai te afastar de Deus. Esse cansaço existencial vai acabar te afastando de Deus. Isso é complicado. E nós precisamos nos libertar disso. Senão nós vamos entrar num ciclo repetitivo. E para você sair daí, é complicadíssimo. Porque você já está viciado, a sua mente está acostumada com isso. E até você desacelerar a sua mente,
É um longo processo. Enfim, temos o próximo tópico. A nossa força, ela é cobiçada pelo Satanás. Assim, a nossa força ela é roubada pelo Satanás. O inimigo, quando ele nota que nós jovens estamos imersos nesses prazeres, ele vai te apresentar algumas coisas. Que tal você beber álcool? E você vai viciar. Você bebe ali um pouquinho, gostei. Começa a beber mais, bebe até você ficar bêbado, sóbrio. Porque, irmãos, tem uma clara diferença entre você beber para se embriagar e beber para você só ter um drink ali, tranquilo, mas nada de ficar embriagado. Beber um vinho ali, só com os amigos para uma celebração, mas sem se embriagar, são duas coisas diferentes. Você ficar embriagado é pecado. Isso é o pecado. Mas você beber alguma bebida alcoólica apenas para uma celebração sem se embriagar, vale ressaltar isso, sem se embriagar. Para depois não pensarem, eu posso beber bebidas alcoólicas até ficar embriagado. Não, não é isso, irmãos. É uma clara diferença. E nesse rumo, já que eu mencionei os vícios, você pode acabar sendo apresentado às drogas, ao sexo, a uma infinidade de vícios. Até mesmo no computador, no celular, quando eu mencionei os vídeos rápidos, estamos numa era de informações que elas chegam muito rápidas, irmãos. E novamente, é como eu disse anteriormente, você tem essa separação, porque o seu foco não é mais em Deus, mas sim nos prazeres. Você está caindo nos prazeres carnais. Você está focando em si mesmo e não na sua relação você, eu e Deus. Nós estamos focando em nós e nós mesmos e é o egoísmo, individualismo. Não é isso que a Bíblia prega. Ela quer que você ajude o próximo. Ela quer que você tenha o contato, o auxílio com as pessoas. Que você esteja presente para ajudá-las, erguê-las. E Deus vai estar lá te apoiando para que você não caia em amargura. Mas depois de todos esses pontos que eu disse, dos prazeres, do cansaço e do primeiro ponto, segundo, terceiro, com todas essas armadilhas do Satanás, temos a culminância, a queda do jovem. Irmãos, imagine o seguinte cenário. Se você vai para festa, festa e festa, você vai decair, decair e decair. Isso é óbvio. Porém, tem duas possibilidades de acontecer. Duas coisas podem acontecer. Se você notar que você está seguindo um caminho que não é bom, você vai se voltar para Cristo. Você vai começar a amadurecer para evitar ir para o inferno, que eu já comentei em outras pregações, que é separação com Cristo. O inferno é a separação entre você e Deus. Se você não perceber isso e você não amadurecer, você vai decair, 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 decair. E olha, eu cheguei no inferno. Eu me separei de Deus. Tarde demais. Tarde demais. Então é por isso que Deus
diz para você prestar atenção no que você está fazendo. E essa é uma simbologia fácil de compreender sobre a queda do jovem. Primeiro, vem o cansaço, com o jovem, ele tentando continuar com aquele mesmo tipo de vida. Depois vem aquela exaustão que você sente que não quer mais fazer isso, sabe? Porém, né, apesar de ter esse cansaço extremo e que te imobiliza, tem o estágio seguinte, que é a queda. Quantas pessoas não desistem da família, do trabalho, de tudo, das suas conquistas, seu patrimônio, sonhos, apenas por causa disso, por causa dessa desmotivação, desses prazeres. E ele vai decair, ele vai. É uma coisa que é causa e consequência. Prazeres carnais, inferno, tentações, pecado. Prazeres, no caso, atitudes espirituais, busca por Cristo, céu, Jesus, relacionamento com Cristo, Espírito Santo, Deus, causa e consequência. É igual aquele filme. Você vai escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. A decisão é sua. Você, como jovem, que se cansa e é tão frágil quanto qualquer outro humano, porque nós pecamos, você tem a decisão. Você tem a decisão. Você quem escolhe. Eu vou escolher a Deus ou eu vou escolher o diabo? Qual das duas opções? Porém, temos um game changer. Uma coisa que vai mudar se você escolher um dos dois. A minha conclusão aqui, para você que é um jovem e é cristão, é que não desista. Coloque Deus na frente de tudo. Deus na frente da sua história. Jesus disse lá, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você confia em Cristo, você entrega a sua vida a Cristo, você será aliviado. Este é o ponto. E Isaías 40, versículo 31, que eu já li, diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A aplicação que eu quero que vocês jovens tenham, seja jovem na fé, jovem de idade, ou se você é velho, mas você se identifica como um jovem, a aplicação que eu quero que você tenha é que você entregue a sua vida a Cristo. Quem tem todo o poder, toda a glória e toda a honra, não é o diabo, é Cristo. Quem pode te livrar desse cansaço, dessa exaustão, é Cristo. O diabo vai me empurrar para este abismo. Se você confia em Deus, você espera e deixa o futuro nas mãos dele, a sua ansiedade termina. Você não precisa antecipar nada. E entregando Deus à frente, você não precisa correr longe demais. O futuro a Deus reserva. É simples. Nós não precisamos tentar antecipar aquilo que a nossa consciência rejeita. O que eu quero dizer
é que nós não precisamos ficar focando no futuro, cansados por causa de coisas que ainda vão acontecer. E se nós confiamos em Cristo e focamos e dedicamos a nossa vida a Ele e somente a Ele, você estará ocupado demais para focar em desejos carnais. Se você se entrega para Cristo, você vai dar um basta naquelas coisas que te afastam dele. Ou seja, pornografia, bebedeira, maconha, drogas, fumar e um mar de outras coisas, você vai estar livre. Entregue a Deus a direção da sua vida. Confie e crê nele e somente nele. Não temas. Crê somente. Vamos e orem comigo, por favor, irmãos. Olá, Senhor, meu Deus. Eu, Senhor, me sinto cansado. Eu me sinto exausto. Eu tenho falhado contigo, Senhor. Eu tenho ido para outros caminhos que não são da tua fonte, Senhor. Eu tenho pecado. Mas eu, Senhor, eu quero voltar somente para ti. Eu quero focar e concentrar somente em ti, Senhor. Eu não quero ficar pensando no futuro. Eu não quero ficar cansado, exausto e com a cabeça cheia de coisas, de problemas, de coisas do futuro. Então que o Senhor possa me ajudar e me libertar, Senhor, de todas essas coisas. E isso, Senhor, eu me refiro aos jovens, como se fossem os jovens. Que você possa, Senhor, libertar cada um desses irmãos. Que você possa permitir com que eles se livrem dessas amarras das trevas, de toda a tentação que o Satanás colocar na vida deles, de todas essas armadilhas, e que eles possam ser fortes, resilientes, e que eles possam perseverar. E com isso, Senhor, eu te agradeço pela proteção acerca da vida de tantos jovens cristãos que permanecem firmes e fortes na tua presença. Em teu santo nome, Senhor, eu oro para que tudo seja feito conforme a sua vontade. Amém.